Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negra Ali e essa é a minha deixa pra entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar o incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui no 15º Encontro Nacional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na mesa, uma mesa importante que trata do papel da Guarda Civil no Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Vamos ouvir agora uma poesia e depois quero apresentar aqui os colegas que vão compor e participar aqui dessa qualificada mesa. Uma vez, um garoto de 10 anos foi até o Museu da Língua Portuguesa. Na entrada pediram: escreva nome, e-mail e cidade. Cidade Tiradentes. O garoto de 10 anos era paulistano e nem sabia. Mas eu indago, afinal de contas. O que é ser paulistano? O que é ser paulistana? O que é ser paulistano? O que é São Paulo? É ou não é uma cidade? Mas, independentemente da idade, que dá pra se ver que tem muita gente que sente como se não pertencesse a essa pauliceia desvarada e que tem muita gente que não se apropria desse espaço. Maior da América Latina, maior do Brasil, uma cidade tão grande, mas que se perde em meio aos seus contrastes sociais, se torna miúda nessa insensatez. Cidade linda pra quem? Porque enquanto o cartão postal continuar a ser a Avenida Burguesa Paulista, o resto da cidade vai continuar sendo sempre o resto, relegado, deixado de lado, a borda, horda, várzea, periferia. E não tem problema nenhum ser da periferia. Inclusive eu, minha quebrada, salve São Mateus, salve Recanto, mas o que eu quero dizer nesse canto é que alguma coisa acontece no meu coração.
Assim que pega 37, 9, 10, 19, no metrô Itaquera, pega a linha vermelha, volta a República, na República, faz conexão com a linha amarela, da linha amarela, volta ao Butantã, pega 82, 10 circular. Fazendo esse caminho todo maldito santo dia pra ir pra universidade estudar. Às vezes, mesmo com medo de que passe livre até o final do mês não vai durar, e mãos para o alto, 4 conto é um assalto. Eu quero que as distâncias das cidades sejam encurtadas, que a mobilidade não restrinja mais os caminhos de vida. Mas isso não significa só que eu quero chegar mais rápido até o centro. Eu quero um fura-fila para todas as vias de bem viver, bem ali, perto de mim, na quebrada, nas L, nas S, nas EO, nas ZN. Que toda a periferia seja reconhecida em sua pluralidade, na sua gama interminável de possibilidades. Essa Pauliceia desvarada, multifacetada, Piratininga com 1000 caras, esconde algumas no fundo da alma. Eu sou da leste, cheguei, mas pra sair fora é sempre muito chão. São Paulo é aquariana e todo dia 25 de janeiro lhe amo um pouco mais. Mas eu peço, eu imploro, para que a relação do povo com essa cidade mude, se remolde, deixe de cair na mesmice do molde de trabalho no centro, não vivo centro, moro na periferia, durmo na periferia, não vivo a periferia, não vivo. Revolucionária em toda medida como uma boa aquariana, peço essa cidade. Eu quero que o meu bairro não seja mais um bairro dormitório, eu quero que ali tenha vida, seja noite ou seja dia, porque eu quero viver São Paulo, eu quero dar nossa cara a ela. E se for necessário, a gente dá a cara a tapa para que essa cidade seja sempre mais nossa e menos deles. Muito bom. Depois dessa bela poesia, vamos lá para a apresentação da nossa mesa. Queria saudar a querida e prezada Cristina Villanova, advogada, mestre, acabou de defender uma tese sobre os municípios, sobre prevenção, ela vai poder falar disso. Foi subsecretária nacional de Segurança Pública, trabalhou muitos anos na Secretaria Nacional de Segurança Pública. É uma alegria tê-la aqui, querida Cristina. Saudar o prezado amigo Eduardo Pazinato, mestre próximo, já é doutor, né, em políticas públicas, coordena o núcleo de segurança cidadã da FADISMA, Faculdade de Santa Maria, né, e já foi secretário municipal e tem uma vasta experiência com guardas civis municipais. Saudar a querida Cícera, GCM Cícera Michele Maria de Oliveira, Guarda Civil Municipal de Natal, que vai falar aqui nessa mesa sobre o trabalho da Guarda de Natal com a Patrulha Maria da Penha, uma das principais ações envolvendo guardas civis municipais, e a GCM Cícera está aqui representando todas as guardas civis municipais do Brasil. Em nome do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agradeço terem aceito o convite para compor a nossa mesa de debate sobre o papel da Guarda Civil Municipal no Sistema Único de Segurança Pública. Agradeço a Samira e o Renato por terem me convidado para organizar essa mesa de um tema extremamente relevante, sobretudo para os municípios, né? Então, vamos lá, vou fazer uma pequena introdução e depois passo aqui para os nossos convidados. A Lei Federal 13.675, de junho de 2018, que instituiu o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, estabelece, entre outros princípios, os seguintes: a proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Princípio 2, resolução pacífica de conflitos. Princípio 3, proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente. A lei traz, entre as suas diretrizes, quero aqui destacar duas diretrizes: a
atendimento prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade. E 2, ênfase nas ações de policiamento de proximidade, com foco na resolução de problemas. No artigo 9º da Lei do SUSP, no parágrafo 2º, estabelece no inciso 7 que, abre aspas, as guardas civis municipais são integrantes operacionais estratégicos do SUSP. No artigo 34 da Lei do SUSP, estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir deverão instituir órgãos de ouvidoria dotados de autonomia e independência no exercício de suas atribuições. Queria destacar aqui que temos mais experiências de ouvidorias e corregedorias autônomas e independentes nos municípios, nas guardas civis municipais e nas polícias dos estados e da União. Nessa questão de controle interno e social, as guardas civis municipais, apesar de ter uma regulamentação muito recente, a Lei 13.022, está à frente dos estados e da União. Eu destaco esses pontos, portanto, da Lei do SUSP, porque Cristina Villanova, eles dialogam diretamente com as 18 atribuições específicas da Lei 13.022/2014, sancionada pela presidente Dilma, que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais. Nós temos aqui na mesa a mãe da Lei 13.022, né? A Cristina Villanova foi responsável... A mãe e o pai, né? Tive o prazer de participar do texto da lei, a pedido do Congresso Nacional. O Ministério da Justiça, a Senasp, fez a redação da lei e é uma alegria, né, ter participado sob o comando da Cristina dessa lei, que é um divisor de águas para as guardas civis municipais. Esses pontos vão na direção, tanto os princípios como as diretrizes que eu citei, de um sistema de segurança público democrático e cidadão. Entretanto, temos que dizer isso, estamos muito longe de ter um sistema de segurança pública democrático e cidadão. Dos 14 integrantes operacionais estratégicos da Lei do SUSP, a Guarda Civil Municipal é a mais qualificada e vocacionada para garantir na prática, na sua ação prática, esses princípios e essas diretrizes que eu destaquei aqui. Mas, infelizmente, muitas guardas civis municipais não praticam esses princípios e essas diretrizes, porque, ao invés de valorizar sua vocação natural e estratégica, que é ser uma instituição preventiva e comunitária, muitas vezes preferem o caminho de se assemelharem às polícias militares, que têm outras atribuições. Portanto, é urgente que os prefeitos municipais, os secretários municipais de segurança e os comandantes das guardas civis municipais materializem nas suas instituições guardas civis municipais esses princípios e essas diretrizes previstas na Lei do SUSP. Queria aproveitar essa qualificada mesa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
e propor à direção do Fórum que realize uma ampla pesquisa qualificada sobre o legado das antigas guardas civis estaduais, que existiam em 15 estados da Federação e foram todas extintas pela ditadura militar. Em quais estados? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, Pará, Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Goiás e Sergipe. Os municípios, as guardas civis municipais, sabem muito pouco da história e do legado das guardas civis estaduais. Resgatar os princípios, os protocolos operacionais e os códigos de conduta de natureza civil que regiam as guardas civis estaduais, talvez seja a melhor forma de fortalecer a dimensão do policiamento de proximidade, preventivo e comunitário que cabe à Guarda Civil Municipal. E que, muitas vezes, as guardas não dão a devida relevância e importância para essa sua vocação natural. Resgatar esse período histórico de agências estaduais de segurança pública, que realizavam policiamento preventivo de proximidade, será fundamental para que as guardas civis municipais do Brasil todo tenham um referencial filosófico de policiamento que se caracterizava pela ação preventiva. Com certeza, esse resgate irá influenciar na identidade das nossas guardas civis municipais. Acrescentar no sistema de segurança pública do Brasil, mais patrulhas Maria da Penha, mais segurança escolar, mais proteção a áreas de mananciais, mais mediação de conflitos, mais policiamento de proximidade através de rondas cidadãs, mais prevenção e ações comunitárias. Eu penso que este é o maior papel estratégico da Guarda Civil Municipal. As guardas civis municipais podem e têm um papel estratégico de oxigenar o sistema de segurança pública do Brasil, ocupando um vácuo constitucional do sistema, que é trazer a dimensão da prevenção. A hora é agora, e eu acho que a lei do SUSP, colocando as guardas municipais como essas agências estratégicas operacionais, é o caminho para nós conseguirmos isso. Então, fazendo essa breve introdução, queria passar a palavra por 15 minutos, aviso quando tiver 12, para a minha querida amiga, companheira Cristina Villanova. Obrigada, Mariano. Bom dia a todas, todos e todes. Gostaria de agradecer ao convite do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para participar dessa mesa de debate, junto com amigos tão queridos, competentes e parceiros de trabalho, para a construção de uma política de segurança pública que inclua os municípios, como o Benedito Domingos Mariano e Eduardo Pazinato. Cumprimentar a Cícera Michele Maria de Oliveira, parabenizando e agradecendo pelo trabalho que ela desenvolve na Guarda Municipal de Natal, no Rio Grande do Norte, além, é claro, de saudar também a organização do evento pela diversidade e qualidade nas discussões, debates, resultados de pesquisa aqui apresentadas. Quero pedir licença para cumprimentar a Juliana Barroso, que está nos assistindo, já mandou uma foto tua, Mariano, aqui na abertura, uma grande parceira de trabalho, no qual dividimos não só os dias, mas muitas noites, madrugadas e finais de semana trabalhando juntas lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Bom, a lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública e criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, ela é a consolidação de muitos anos de trabalho, especialmente para as pessoas que participaram da organização e da realização da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública e sonha ainda hoje não só com a integração entre os diversos órgãos de segurança pública, mas especialmente com o fortalecimento do Pacto Federativo, né? O fortalecimento dos entes federados para uma atuação integrada e colaborativa na segurança pública no país. Aproveitando o gancho do Mariano de fazer vamos dizer assim, uma provocação ao Fórum Brasileiro para estudar a origem das guardas civis municipais por meio das guardas estaduais, acredito que seja importante trazer também um olhar sobre a construção do município como parte importante do SUSP, logicamente a incluída a Guarda Civil Municipal, a partir de uma trajetória que hoje conta com 20 anos de destaque do município nos planos nacionais de segurança pública. No Plano Brasil Diz Não à Violência, lançado no ano de 2000, o município era indicado em vários momentos como um dos participantes das ações e compromissos ali expressos. Apesar de ser de uma forma bastante dispersa e com alguma dificuldade de entender exatamente qual o papel destinado ao município naquele conjunto de ações, considerando que o descritor de grande parte das atividades previstas estava voltado a uma atuação mais repressiva de enfrentamento ao crime organizado e de realização de operações policiais, sendo que a indicação mais clara que era relacionada às guardas municipais era de diferenciá-la das polícias militares, resguardando, no caso, a atuação das PMs. Destaque principal foi para a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública, aí já em 2001, que era parte prevista nesse plano nacional, a qual indicou que os municípios que tivessem guardas municipais poderiam apresentar projetos para o recebimento de recursos financeiros, que deu o primeiro pontapé para essa atuação municipal na segurança, muito embora a gente tenha GCMs com mais de 100 anos de criação, né? A esse destaque em pesquisas e análises da atuação municipal, como sendo este um marco importante de reconhecimento do município na segurança pública. Já na arquitetura institucional do SUSP, tanto os municípios ganham uma grande relevância a partir de uma diretriz como um ente coordenador das ações de prevenção à violência, de forma interdisciplinar, considerando o próprio contexto nacional de municipalização de políticas públicas como saúde, educação e assistência social, quanto de experiências internacionais que demonstravam que a focalização das ações de prevenção nos territórios, sob a coordenação do município, e o próprio poder de articulação das políticas públicas seria mais eficiente a partir da gestão municipal, né? Com diretrizes e conteúdos bastante densos para o seu desenvolvimento, enquanto ente federado, no caso, município. A instituição da Guarda Municipal também possui um capítulo exclusivo na arquitetura, indicando uma série de ações que deveriam ser realizadas para o reconhecimento desta enquanto instituição de segurança pública, para qualificar a sua atuação na segurança local, sob a perspectiva de uma segurança cidadã. Vejam que, nesse momento, as GCMs são tratadas como uma instituição com uma identidade em construção, considerando a insuficiência de previsão legal que melhor orientasse a sua atuação, que não fosse uma mera reprodução do trabalho desenvolvido por outras instituições de segurança pública. A ideia é que as GCMs pudessem não ter os mesmos problemas enfrentados por outras instituições de segurança já existentes, e que o poder público investe muitos recursos humanos e financeiros para tentar mudar essa realidade, especialmente considerando a atuação eminentemente reativa, como o uso excessivo da força, ao racismo institucional, ao machismo, ou seja, a falta de respeito com a diversidade da própria população brasileira, e que se constitui enquanto sujeitos de direitos, independente da opinião de cada uma das pessoas, dos seus próprios preconceitos acerca destas. Essa responsabilidade e oportunidade dada aos municípios e, consequentemente, para as guardas civis municipais ganhou ainda mais relevância com o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
no qual, particularmente, os municípios, de uma forma geral, puderam acessar uma gama muito maior de projetos e recursos financeiros, assim como integrar localmente políticas voltadas às mulheres, à juventude, especialmente à juventude negra, acessar todos os cursos de capacitação, o Bolsa Formação, incluídos também na formação por instituições de ensino superior, em paridade com os profissionais de segurança de outras instituições, e tiveram também a oportunidade de formular e construir conjuntamente as ações voltadas a prevenir a violência e criminalidade. Já no período de 2011 a 2014, essa atuação municipal ela foi diluída, né, a partir de programas prioritários, os quais não necessariamente focalizavam a força e a importância da atuação municipal na construção de uma política pública de segurança voltada mas ao atendimento de demandas específicas, assim como articulada com outras políticas públicas. E aí, em meados de 2018, nós tivemos a criação efetiva do SUSP, por meio da Lei 13.675, né, de 11 de junho de 2018, no qual o município vem destacado como também responsável pela segurança pública no âmbito de sua competência, mas em paridade de direitos e participação no sistema de segurança. Eu acho que é importante a gente resgatar que essa lei também teve por objetivo fortalecer princípios e diretrizes que são fundamentais para a atuação na segurança pública, como o respeito e proteção de direitos e garantias fundamentais, especialmente os direitos humanos, o uso comedido da força, a eficiência e a atuação na prevenção da violência, a atuação integrada, entre outros, né? Além de sedimentar uma série de projetos que já eram implementados pela União, por meio da capacitação continuada, a matriz curricular nacional, tanto das polícias quanto das próprias guardas municipais, a RENAESP, que é a Rede de Altos Estudos em Segurança Pública, a Rede de Ensino à Distância, que foi criada ainda em 2004, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, a valorização profissional e o fomento a pesquisas, que são fundamentais para a gente melhor direcionar as políticas públicas de segurança, né? Isso por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a antiga Senasp, mas que não tinham, vamos dizer assim, uma previsão legal, né, para além do plano plurianual, por exemplo, porque não detalhadas no rol de ações de responsabilidades da União. Então, no SUSP, o município é um integrante estratégico do sistema, enquanto a GCM é qualificada como integrante operacional do SUSP, como disse aqui o Mariano, incluída em paridade de direitos com os demais entes federados e as instituições. Prevê também que os municípios devem criar conselhos de segurança pública e defesa social, com a participação da sociedade civil e dos trabalhadores da segurança. Prevê também que o município deve criar um plano municipal de segurança e defesa social a partir das diretrizes e dos princípios previstos nessa lei. A diferença feita com relação aos municípios foi, na verdade, na alteração proposta e aprovada, né, no Fundo Nacional de Segurança Pública, quando não possibilitou que os municípios tivessem a possibilidade de receber recursos da União por meio do repasse fundo a fundo, permanecendo esses entes federados vinculados ao recebimento de recursos via convênio, o que, no meu entendimento, prejudica seriamente a atuação municipal na prevenção da violência de forma contínua. Isso também tem prejudicado o próprio financiamento de projetos e programas municipais nos últimos anos, considerando que o gestor nacional decide quando, como e onde irá aportar recursos da União, e aí, se a gente for olhar as pesquisas que são realizadas, em especial pelo Fórum Brasileiro, pelo Instituto Sol da Paz, a gente vê que a prevenção da violência ela não é priorizada na atual gestão. E aí vem o advento da Lei 13.022/2014, e aí, Mariana, eu acho que nós vamos ter que escrever sobre isso, porque são muitos detalhes. Eu acho que do início, quando eu fui chamada no gabinete da coordenação de governo para saber se o governo votaria contra ou a favor do substitutivo que ia ser lançado, e que eu bati lá na porta do gabinete do deputado, que era oposição ao governo, e pedi para ele, para a gente poder apresentar uma proposta, e também respeito àqueles guardas municipais que participaram durante um período de 2 anos de uma discussão sobre, bom, o que a gente quer para as guardas municipais, né?
para a gente sair dessa pauta de queremos ser polícia, para estarmos reconhecidos e termos a definição acerca da atuação das guardas civis municipais, que ainda acredito deva ser construída e fortalecida no foco da prevenção da violência, sendo que a atuação municipal deveria estar alinhada com o ente federado do qual ela faz parte, no qual o município, alinhada também com as demais políticas públicas desenvolvidas no seu município. Imagina que importante o município possuir uma política pública integrada, interdisciplinar, focada em territórios, a partir de análise de dados e fatores de risco e proteção existentes ali na sua municipalidade, né? Identificando os públicos mais vulneráveis e atuando numa perspectiva consistente e voltada para resultados que não seja, obviamente, por meio do controle. E aí, demonstrando aquilo que o Mariano estava falando, dessa falta de adesão, vamos dizer assim, dos municípios ou das guardas civis municipais ao que está previsto para a atuação das GCMs, a pesquisa de dados da Munic, que é a pesquisa de informações básicas municipais feita pelo IBGE de 2019, ou seja, 5 anos após a publicação do Estatuto Geral das Guardas Municipais, as atividades mais exercidas pelas guardas municipais foram proteção de bens, equipamentos e prédios do município, realizado em 93,3% das municipalidades, segurança em eventos e comemorações em 83,0%, patrulhamento de vias públicas em 82% e, pasmem, auxílio à polícia militar em 81,1%. Por outro lado, as atividades menos exercidas foram posto de guarda, então em bairros, entrada da cidade, entre outros, realizados em 36,2% das municipalidades, serviços administrativos, né, ou seja, burocráticos, secretariado, autoridades, em 39,6%, e programas de prevenção ao crime e à violência em 40,5%, executados isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos do próprio município ou das esferas estaduais e federal, né, como esse projeto que a nossa colega aqui, a Guarda Municipal de Natal, vai apresentar. Por fim, eu queria destacar a importância das nossas fontes de inspiração para a criação do SUSP, né? Especialmente o SUS e o SUAS, os quais tratam da política pública de saúde e assistência social, respectivamente, com foco na atenção básica e especializada, se comprometendo com o tema, especificamente da saúde e da assistência, sendo que os profissionais que atuam nessas políticas são parte fundamentais e integradas nela com o objetivo da prestação de qualidade da população de forma universal. Eu acho que eu respeitei meu tempo. Devolvo a palavra para ti, Mariana. Te provocando com a mesma provocação que tu fez no fórum para a gente contar toda a história, inclusive as fofocas. Respeitou muito o tempo, 14 minutos, obrigado. Uma bela fala, relembrando a importância do PRONASSE, a história do SUSP. Vale a pena a gente fazer um registro rápido aqui, que a lei do SUSP é de 2018, mas ele começou a ser idealizado em 2002, né? O Sistema Único de Segurança Pública foi pensado e idealizado no Programa de Segurança Pública de 2002 do presidente Lula, né? E previa uma ampla reforma no sistema de segurança pública. Então, esse registro é importante, porque a lei do SUSP de 2018 resgata uma ideia que nasceu em 2002. E a Cris também destaca a importância de a gente garantir que os municípios e as guardas municipais também possam ter recursos diretos do fundo, né, de segurança. Porque se é um agente estratégico entre os 14 que compõem o SUSP, por que não pode receber recursos como outras instituições? Obrigado, Cris, pela sua fala. Passo aqui agora para a GCM Cícera, da Guarda Civil Municipal de Natal.
E nós já temos uma questão aqui que chegou, quando terminarmos a fala, eu já vou passar a primeira questão aqui para a ministra. Sua palavra, Cícera. Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma honra, né, participar de um debate desse, um debate com muita qualidade, né? Dizer que a Cristina Villanova e o Benedito Mariano sempre foram meus bons exemplos na área da segurança pública, né? E pedir licença aqui para saudar os participantes da mesa, a coordenação do fórum, agradecer o convite. É uma responsabilidade muito grande estar aqui representando as guardas municipais de todo o país, né? É uma grande responsabilidade. E pedir licença para saudar os colegas guardas municipais de todo o país, em especial da Guarda Civil Municipal de Natal, da qual eu faço parte há 29 anos. Falando um pouco da questão do papel da Guarda Civil Municipal, né, na sociedade, no SUSP, e aí eu corroboro totalmente com as palavras da Cristina Villanova, do Benedito Mariano, e a Guarda Municipal do Natal, né, ela preenche, acredito que ela preenche essa lacuna que fica junto à sociedade de uma polícia de aproximação, de uma polícia comunitária, mais próxima da comunidade, com inserção, inclusive, nas comunidades. Haja vista, a gente ainda ter o respeito dessas comunidades. A nossa guarda, ela deve trabalhar, aliás, as guardas de todo o país, é um papel nosso trabalhar na mediação de conflitos, na prevenção, a mediação de conflitos com redução de danos, buscando sempre, em especial aqueles grupos mais vulneráveis que necessitam que tenham seus direitos preservados, garantidos, como diz a lei. Mas para falar um pouquinho da Guarda Municipal do Natal, né, e trazer o exemplo que nós temos aqui de prevenção e de mediação de conflito, eu vou partilhar a tela, alguns slides com os senhores e com o público que está assistindo. Vai passar. Bom, eu não vou falar do SUS, porque a Cristina Villanova, ela é mestra no SUS, ela ajudou a criar o SUS. E a fala dela já contempla, né, o que eu iria falar sobre o SUS. Vamos falar, então, do papel mediador, que a Guarda Municipal, né, do Natal é o exemplo que eu tenho, embora eu conheça outras guardas que trabalhem da mesma maneira, né, que é o de mediar conflitos com a redução de danos, com foco, né, nós focamos nas causas do problema e não nos sintomas. Então, nós vamos na raiz do problema. Se nós entramos na comunidade e vemos que o adolescente ele não tem um esporte, ele não tem, digamos, uma palestra sobre prevenção à criminalidade, é aí que a guarda entra como prevenção, como trabalho de prevenção com esses grupos mais vulneráveis, né? Colaborar para o fortalecimento dos direitos de cidadania, que muitos deles não têm o conhecimento, a informação do que seja isso. Junto aos grupos de maior vulnerabilidade, como mulheres, crianças, adolescentes e outros grupos. Esse trabalho é feito nas escolas, nas unidades de saúde, nos CRAs, junto às famílias. E o nosso papel preventivo é trabalhar a prevenção à criminalidade também nesses espaços e em qualquer segmento social. Para a gente ter uma ideia, muitas vezes nós somos convidados para as comunidades, para dar palestras sobre prevenção à criminalidade, para associações de moradores, associações de determinados segmentos, como aqui no Nordeste tem muitos carroceiros, então a Associação de Carroceiros agora está sempre lá, trabalhando com eles a questão da prevenção, a questão de informações de direitos,
a questão da Patrulha Maria da Penha, né, que traz o direito a mulheres em situação de vulnerabilidade social e em situação de violência doméstica. Então, nós temos alguns projetos, como Semente Cidadã, que já atendeu mais de 800 adolescentes, numa região chamada Zona Norte de Natal, onde a criminalidade é muito alta. Esses adolescentes, eles têm o esporte, eles têm os cursinhos para o Enem, e a maioria deles, dos primeiros adolescentes atendidos, já estão fazendo suas graduações, já estão, inclusive, terminando suas graduações. Isso é gratificante, isso não há dinheiro que pague, porque nós estamos ali fazendo uma prevenção e retirando do caminho da criminalidade aqueles meninos e meninas que estavam fadados a entrar no mundo do crime. Essa é um dos projetos que a gente tem, né? A Patrulha Maria da Penha, que é um projeto mais recente, eu quero falar um pouquinho mais dele, né, quando eu terminar a minha fala aqui sobre os outros projetos. O ROP é uma parceria que a gente tem com as escolas e os CMEs. Esse ano já são mais de 9.978 atendimentos. Gente, é muita coisa. As crianças, elas têm na Guarda Municipal um espelho. Quando a gente chega às escolas, quando a Guarda Municipal chega às escolas, as crianças correm, elas cumprimentam os guardas. Elas chamam os guardas de professores, de tios. Elas têm uma relação de proximidade, de respeito com a Guarda Municipal. Essa relação ela foi construída ao longo do tempo. O ROP já tem mais de 9 anos de atuação no município de Natal, nas 73 escolas e 71 CMEs. O AMANA, que é o Agente Ambiental de Natal, né, que está nas unidades de conservação e de preservação ambiental de Natal. Essas crianças, eles aprendem não só a preservar o meio ambiente, como eles são responsáveis por informar os usuários das unidades de conservação de como utilizar esses espaços, preservando a flora e a fauna. E isso é gratificante. Esse projeto recebe muitos elogios, trabalha junto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, certo? E tem na coordenação pessoas graduadas em meio ambiente que fazem parte do grupamento ambiental da Guarda Municipal de Natal. Nós temos o Rondas da Saúde, as unidades de saúde de Natal, elas recebem patrulhamento todos os dias e adentram essas unidades, conversando com os usuários, informando sobre seus direitos e fazendo também a vigilância desses prédios e a segurança desses usuários com muito respeito. Voltando um pouco aqui para a Patrulha Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha do município de Natal, acredito que seja uma das mais novas do país. Nós criamos a patrulha, né? Ela foi criada pela Lei 461 de 2017, mas ela só foi implementada em 2020, em plena pandemia. Em 2020, nós tínhamos algumas turmas de guarda já capacitadas para trabalhar com essa lei, num curso de 60 horas, né? Nós tínhamos 60 guardas capacitados, mas aí veio a pandemia. E como trabalhar com essas mulheres que têm medidas protetivas de urgência, garantindo-lhes a vida e a integridade física, monitorando essas medidas para que o violador não se aproxime da mulher, preservando a sua vida, né? E atendendo aquele distanciamento que está na sua medida. Quando o juiz arbitra as medidas protetivas, ele arbitra também um distanciamento tanto do lar quanto da vítima de violência doméstica. Ele envia o processo para a Patrulha Maria da Penha para que a gente monitore e acompanhe essas medidas. Essas mulheres, né, a maioria delas, quando nós nos aproximamos, que fazemos a primeira visita, elas estão em pedaços, em frangalhos. E, ao longo do tempo, nós caminhamos junto dela até ela conseguir se reerguer, garantindo que o violador fique longe dela. Então, em 2020, nós tínhamos registros nas DEANs de que a violência doméstica tinha crescido bastante. Era um número exorbitante de medidas protetivas concedidas, mas que não tinha na prática quem garantisse essas medidas.
era o documento do juiz e o medo de que ela sofresse o feminicídio. Então, em plena pandemia, nós colocamos 2 equipes de patrulha Maria da Penha na rua. E tínhamos 26 mulheres para acompanhar essas medidas protetivas de urgência. Ao longo do tempo, essa demanda cresceu muito. Hoje, nós temos 73 mulheres no município de Natal, onde nós acompanhamos as medidas protetivas de urgência dessas mulheres, com visitas quinzenais, patrulhamento todos os dias no perímetro residencial, ponto base, muitas vezes, no trabalho que ela exerce, no local de trabalho, haja vista, é comum que elas, ao saírem de seus trabalhos, elas sejam atacadas pelos violadores. E há uma urgência em que cresça também outras patrulhas em outros municípios. E é um papel nosso da Patrulha Municipal de Natal, né, a Patrulha Maria da Penha de Natal, fomentar a criação de patrulhas Maria da Penha em outros municípios de Natal, aliás, em outros municípios do Rio Grande do Norte, do nosso estado, que tenham guardas municipais. Porque no município de Natal, e aí já são o quê? Foi em 1º de junho de 2020, nós temos mais de 1 ano de patrulha. E durante esse tempo, nós não temos registro de nenhum feminicídio na cidade de Natal. Até hoje, com a parceria do Ministério Público, a parceria dos juizados, a parceria da SEMU, da Secretaria Municipal de Mulher, nós conseguimos zerar o número de feminicídios no município de Natal. Infelizmente, no estado ainda está ocorrendo, e por isso nós temos a missão de fomentar essas patrulhas também em outras guardas civis municipais no nosso Rio Grande do Norte. Nós hoje estamos com 5 equipes na rua. E nós costumamos dizer que nós não temos um trabalho, nós temos uma missão sagrada. É uma missão árdua, é uma missão muito trabalhosa, mas os resultados nos deixam tão satisfeitos que não há dinheiro que pague, não há salário, não há dinheiro que pague. A satisfação de ver uma mulher que estava caída levantar e conseguir andar com as próprias pernas. Esse é o maior pagamento que a Patrulha Maria da Penha do município de Natal tem. Começamos pequenininho, estamos crescendo, né? Ainda sem muita estrutura, mas nós chegamos a todos os rincões do município de Natal. Até mesmo nas comunidades em situação de vulnerabilidade, onde a gente sabe que existe, né, de certa forma, uma inserção muito forte das facções, mas mesmo nessas comunidades, nós não temos tido problemas. Nós somos aceitos, né, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Natal, ela é aceita nessas comunidades para acompanhar as medidas protetivas, né, dessas mulheres em situação de violência doméstica, né? Algumas delas costumam dizer que nós não somos guardas, nós somos anjos da guarda. E isso é gratificante para a gente, quando a gente vê no rosto delas a satisfação de ser acompanhada por nós. Falando um pouco do agradecimento que a gente tem, né, nessa parceria, o Movimento de Mulheres, que é um movimento social aqui na cidade de Natal, que ajudou muito a implementação, né, da lei que criou a Patrulha Maria da Penha, né, que foi unânime na Câmara Municipal, e que a nossa perspectiva é que nós coloquemos a rede de proteção, que ainda falta muitos órgãos se integrarem, é que nós coloquemos essa rede de proteção para realmente funcionar na sua totalidade, né? A saúde, a educação, os CRAs, os CREs, o movimento de mulheres, as UPAs que atendem
as mulheres, né? Uma das portas de entrada quando a mulher ela é violentada fisicamente, que são as UPAs, e essa rede ela tem que funcionar para que cada vez a gente possa salvar mais mulheres. É realmente um trabalho muito árduo, né? Quando a gente trabalha com as mulheres, a gente não trabalha só unicamente com a mulher, ela não é dicotomizada da sua família, né? A gente trabalha aí a família, inclusive muitas vezes a família do violador e a família da mulher, né? Que também sofre as consequências da violência doméstica, os filhos principalmente, esses meninos e meninas, muitas vezes crianças e adolescentes, que muitas vezes, na sua maioria das vezes, eles precisam de acompanhamento psicológico para poder se reequilibrar e poder ter uma vida normal, né? Participar de uma sociedade, da sociedade caminhando com as próprias pernas, e isso é muito difícil, né? E esses serviços ainda estão muito, digamos assim, não a contento, ainda deixam muito a desejar, mas devagarinho nós estamos chegando lá, né? Falar que a Guarda Municipal preenche essa lacuna deixada, né? Muitas vezes pelas polícias, haja vista a ruptura que existe entre sociedade, né? E as polícias tradicionais, e que chamar a atenção aqui de outras guardas de que nós temos, sim, um papel fundamental, um papel de extrema importância na sociedade brasileira, que é essa polícia de aproximação, é esse caminhar junto com a comunidade, é essa prevenção, é essa mediação de conflitos com a redução de danos, essa mediação de conflitos que não deixa quase danos, é esse chegar junto das comunidades, na escola, na unidade de saúde, junto aos grupos vulneráveis, né? As crianças, adolescentes e as mulheres, os negros, os jovens negros, que é quem mais morre nesse país. Esse é o meu chamamento, é o meu convite a todas as guardas municipais. Nós sabemos que, com o aumento da criminalidade, existe, sim, um lado mais ostensivo, mas esse lado ostensivo a gente tem que aliar ao lado preventivo que a gente já tem, que é o nosso principal papel. Esse é o papel, essa é a missão. É trabalhar a sociedade para que nós tenhamos, né, no futuro, nós deixemos para os nossos filhos, para os nossos netos, uma sociedade mais equitativa, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde o menino e a menina eles entendam e saibam quais são os seus direitos. O direito de cidadania garantido no papel, mas que a gente possa tirar isso para a prática, para o dia a dia, para o nosso cotidiano. Esse é o chamamento que eu faço. E uma reflexão para a sociedade é que essa ruptura da violência doméstica, ela precisa ser feita dentro do nosso lar, nas nossas famílias, mas principalmente na educação. A educação, para mim, na minha concepção, é a ferramenta para a gente mudar uma sociedade que ainda não atende aos nossos direitos, né, como cidadãos democráticos que somos. E essa reflexão que eu deixo aqui é que a violência doméstica ela se reproduz na escola, ela se reproduz nos espaços onde meninos e meninas frequentam, ela se reproduz e reflete na violência urbana. Ela não fica dentro do lar, ela não fica dentro da família, ela extrapola muros e ela corrobora, aliás, ela não corrobora, perdão, ela extrapola os muros e ela se reproduz na violência urbana. Então, trabalhar a violência doméstica é trabalhar também a prevenção à violência urbana, a prevenção à violência na escola, né? As escolas que ainda não sabem como trabalhar essa questão, que ainda tem muito medo, que ainda não tem as informações, que ainda não está preparada, né?
Pensando nisso, é que a Patrulha Maria da Penha do município de Natal tem um ciclo de palestra nas escolas do município, trabalhando com crianças, com adolescentes e com os educadores. Eu acho que extrapolei um pouco, né, o meu tempo, mas eu acredito sim que a Guarda Municipal, as guardas municipais do país sempre foram, e é a alternativa de solução para a segurança pública através da prevenção e da mediação de conflitos. Muito obrigada. Obrigado, Cícera. Passou um pouquinho, mas não faz mal, né? Você é a única guarda civil municipal nessa mesa, né? Os colegas relevamos aqui os 2 minutos a mais, mas a sua fala é uma demonstração de que a Guarda Civil de Natal está tirando do papel os princípios e as diretrizes do SUSP, reforçando essa identidade preventiva e comunitária que cabe à Guarda Civil Municipal. Queria aproveitar a mesa aqui e dar uns parabéns à guarda que eu coordeno aqui em Diadema, que hoje está completando 22 anos, né? E o presente que o governo deu foi criar um plano de progressão na carreira que não acontecia há 11 anos. Com a palavra, meu amigo, companheiro Eduardo Pazinato. Obrigado, mestre Mariano. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Faz 11 anos que eu sou associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e os encontros do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a par de um rico debate, um intercâmbio de ideias, de boas práticas, de reflexões aplicadas e também acadêmicas, sempre foi, e espero que em 2022 possamos nos encontrar também presencialmente, um momento e um espaço privilegiado de renovação das nossas esperanças por uma segurança pública democrática, cidadã, também ao nível municipal. Então, quero fazer esse registro da importância do Fórum como uma entidade respeitada que fomenta esse encontro de diferentes atores que atuam no campo da segurança pública, da justiça criminal em geral e, no caso específico dessa mesa, do debate da segurança pública municipal e do papel das guardas municipais no século XXI, né? Ou como eu costumo chamar, da polícia do século XXI. Bom, por conta, né, desse caráter também afetivo que se revestem os encontros do Fórum, quero fazer um agradecimento pelo convite e um registro muito destacado do papel que a minha amiga, colega, professora, gestora Cristina Villanova teve junto à Senasp na construção da Lei 13.022 e, obviamente, o papel que o Benedito Mariano teve e tem nesse campo, mas ter sido também o pai, não só a Cristina a mãe, mas o pai e a mãe da Lei 13.022 de 2014, que, sem dúvida nenhuma, é um farol importante ainda hoje para qualificar e aprimorar a atuação das guardas municipais. E eu também quero registrar a importância que 2 colegas nossos do Fórum Brasileiro tiveram na construção da Lei 13.675 do SUSP e o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por óbvio, na gestão do ministro Raul Jungmann. Mas quero destacar o papel do Felipe Sampaio, que à época era assessor especial do ministro, e da Juliana Martins, hoje coordenadora institucional, a nova mamãe do pedaço, né? Que à época era também assessora especial do ministro, teve um papel destacado na construção da Lei 13.675 de 2018, a lei do SUSP, que é uma lei importante também dentro desse esforço mais amplo que marca esta transformação do papel da guarda como uma mera zeladora do patrimônio físico, material dos municípios, para uma guarda que é cuidadora das pessoas e da cidade, né? Uma transição da zeladoria patrimonial para a defesa da vida, né? E com isso também quero cumprimentar, não a conhecia, mas fiquei bem entusiasmado e inspirado pela sua fala. Cícera, em teu nome também quero cumprimentar o comandante da Guarda de Natal, nosso amigo, parceiro das iniciativas de formação e capacitação nessa área,
que é o comandante Alberfran Grillo, que certamente tem um papel importante aí no direcionamento também da atuação da Patrulha Maria da Penha e das políticas afetas à Guarda de Natal. Aliás, olhemos mais para Natal, né? Tem muita coisa interessante acontecendo lá com a Guarda Municipal, e certamente é um case relevante. Parabéns pela tua fala também. Bom, os meus registros, né, diferentemente do que eu costumo fazer, eu acho que, como a gente tem aqui muitos consensos, muitas convergências, o que nem sempre nós encontramos nesse campo, ou quase nunca, eu quero só destacar alguns elementos que já perpassaram as falas da Cristina, do Benedito Mariano, da Cícera, e que, de alguma maneira, consolidam, né, o lugar das guardas municipais a partir da edição da Lei dos CUSP, mas de modo mais amplo, dos esforços aí desde 88 para a consolidação da guarda como uma polícia do século XXI. Primeiro, acho que é importante a gente destacar uma fala muito relevante da Cristina sobre o federalismo e a segurança pública municipal. Eu acho que temos aí uma lacuna ainda muito grande de uma necessidade de avanço, não só normativos, mas, sobretudo, organizacionais, no fazer, na atuação das guardas, num contexto mais amplo, que é justamente essa interface com os estados, com a União e com os demais atores, né, do sistema de segurança e justiça, sociedade civil. Então, evidentemente, a Guarda Municipal ela se insere numa política municipal de segurança. Portanto, a Guarda Municipal tem um papel estratégico na construção do protagonismo municipal nessa área. E eu diria que, nesse contexto, é muito importante que nós localizemos, né, o papel que a Guarda Municipal pode ter como a principal agência de prevenção das violências e indução de uma governança integrada ao nível municipal. Se é verdade que nós temos desafios normativos, institucionais para a consolidação do nosso pacto federativo, de um federalismo mais ativo na área da segurança pública em geral e da segurança pública municipal em particular, também é verdade que a Guarda Municipal ela pode cumprir um papel, a exemplo, eu uso essa metáfora, das sinapses no sistema nervoso, que é conectar esse dito sistema, que na prática não é sistêmico, para que funcione como tal. Então, a Guarda Municipal ela tem um papel de indução da interface com esses diferentes atores, com essa pluralidade de atores institucionais e sociais que são chave para a construção de uma política municipal de segurança democrática cidadã. Segundo aspecto que eu acho que é importante localizar, e por que associarmos a guarda à polícia do século XXI? Porque, seguidos os princípios, aqueles princípios a que o Mariano se referiu, que estão lá na Lei 13.022, que orientam o fazer das guardas, e que na Lei do SUSP estão amalgamados dentro de uma lógica de que o município e guarda são órgãos de segurança pública desse sistema, se a guarda efetivamente conseguir trabalhar nessa perspectiva e não caindo na cantilena de que ela é uma mini polícia militar ou reproduzindo o papel constitucional, legal das polícias militares e, sobretudo, não caindo na cantilena de achar que a tecnologia é a política de segurança ou é ela quem define o lugar das guardas, e isso vale também para o armamento. Armamento e tecnologia são ferramentas, não são eles que vão definir as finalidades, a missão institucional de atuação das guardas. Obviamente são importantes, são fundamentais, mas há, né, no meio do caminho, a necessidade da gente limpar um pouco esse cenário para que a guarda possa se estabelecer com o seu efetivo locus nesse sistema, como a polícia municipal do século XXI, que é uma polícia de proximidade, que é uma polícia pautada pelo profissionalismo e, portanto, por dado e informação, que toma decisão com base em evidência, portanto, é uma guarda que cria seus registros, produz seus indicadores e não monitora a política de segurança só pela redução de homicídios. Isso é muito importante, né? A Guarda Municipal não pode ser colonizada pelo direito penal e pelo processo penal. Evidentemente que essas dimensões são importantes, mas são insuficientes. Resolutividade, assertividade e resultado. Uma Guarda Municipal em linha com os princípios da 13.022, da 13.675, pode se constituir, não só de fato, mas de direito, numa polícia do século XXI. E para isso, e aí já me encaminho para o final,
outros dois aspectos que eu tentei desenvolver e venho desenvolvendo aí nas reflexões acadêmicas também são importantes. Um fomento ao papel da guarda como liderança em nível local desta política de segurança pública municipal. Uma pesquisa que a gente conduziu pela FADISMA, em 2012, já se vão alguns anos, deu conta de que os municípios mais proativos, que mais contribuíram para a redução dos crimes afetos à percepção social de insegurança, roubos, sobretudo, foram aqueles que investiram, capacitaram, bem formaram e dotaram dos meios adequados para o exercício da atividade profissional das guardas. Então, liderança é um elemento fundamental. Depois, foram os municípios que estruturaram o seu sistema local de governança. Liderança e governança são fundamentais para a gente superar as lacunas e podem servir também como brechas para a gente avançar do ponto de vista prático em dotar de maior segurança, em prevenir as violências no âmbito local. Para isso, obviamente, o signo orientador do trabalho da guarda é a prevenção, mas daí não vai nenhuma dicotomia com a dimensão do controle. É preciso, obviamente, como disse a Cícera, aliar, conjugar, integrar também essas duas dimensões com um viés preventivo. E aí a experiência do Mariano, da Cristina, da Cícera, né, de todos nós que trabalhamos nesse campo, já apontam alguns caminhos. Para a liderança da guarda é fundamental o plano de carreira, para a liderança da guarda é fundamental que haja observatório, que haja uma academia de formação, que haja os POPs, os procedimentos operacionais padrão, né, que haja integração não só com o Estado e com a União, mas com o sistema de justiça, com outras instituições, como o Ministério Público, com sociedade civil, e, fundamentalmente, que esta política de segurança seja uma política que se insurja contra o racismo, o machismo, contra as várias violências, os vários marcadores sociais, desigualdades estruturais que vitimizam as juventudes. Uma guarda que olhe para a dimensão de gênero, étnico-racial e das juventudes. E, portanto, que esteja acompanhada de um plano municipal de segurança, de um observatório, de um gabinete de gestão integrada municipal ativo. Eu entendo que essa dupla dimensão do papel da guarda como a polícia do século XXI, o seu papel como liderança, dotada por evidências, orientada por resultados que protejam e salvem vidas, no limite, né? E possam garantir um cuidado e uma integração com a cidade, por um lado. E uma governança dessa política, que não pode andar apartada, né, desta conexão com a guarda, são fundamentais. Então, a guarda é a cuidadora da cidade. A Lei 13.022 de 2014, a Lei 13.675 de 2018, são os primeiros EPIs que toda a guarda deve portar. Antes da algema, da tonfa, do armamento de baixa letalidade, do armamento letal e de um conjunto de outros equipamentos de proteção individual, os primeiros EPIs da guarda, além da Constituição, óbvio, são a 13.022 e a 13.675. E com isso termino também homenageando, né, o Dia Mundial do Hip Hop e a importância que a guarda esteja de mãos dadas, como nos mostrou a Cícera, com as mulheres, enfrentando a violência institucional baseada na raça e na etnia, e, sobretudo, ao lado das juventudes. Né? Me parece que esses são os caminhos e esses os direcionamentos para o nosso, pelo menos a meu ver, para o nosso debate, e para que a gente saia desse museu de grandes novidades, né, e possa efetivamente avançar para o século XXI. Obrigado. Obrigado, Eduardo Pazinato. Reforçou aí a importância do protagonismo municipal na lógica do federalismo, que a Cris já havia levantado, e que as guardas municipais devem ter como parâmetro a lei do SUSP e a lei do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Nós temos mais de 1.000 guardas municipais espalhadas no Brasil. Se todas seguirem a lei do SUSP e a lei do Estatuto Geral das Guardas, com certeza as guardas passam a ter um papel extraordinário no sistema de segurança pública. Reforçar aqui o que disse a Cícera, a pandemia, infelizmente, aumentou, além
das mortes. E aqui a gente lembrar que, por negligência, principalmente do governo federal, né, tivemos mais de 650 mil mortes pela pandemia. Poderíamos ter evitado muitas se não fosse o descaso, o negacionismo do governo federal. Mas a pandemia fez crescer muito a violência doméstica no país inteiro, né? Aqui em Diadema, no dia 8 de março, nós criamos também a nossa patrulha Maria da Penha. Hoje acompanha mais de 150 mulheres com medidas protetivas. Foi o projeto mais importante que nós criamos aqui na Secretaria de Segurança Cidadã. Bem lembrado, aí um abraço, Cícera, para o nosso comandante Alberfran. O Eduardo lembrou da nossa querida Juliana Martins, que teve um papel importante, né, nessa lei do SUSP. Um beijo para a Juliana e para o Theo, né, o novo integrante do fórum. Nós temos aqui 2 perguntas que foram encaminhadas, eu vou lê-las e para comentários. Uma é do Samuel. A pergunta é: as guardas municipais podem ser um braço bem mais social do que repressor? Digo, na perspectiva de suas capacidades de formularem projetos sociais de aproximação popular. A Cícera já falou disso, mas eu queria ouvir aí rapidamente o Eduardo e a Cris sobre essa questão. A segunda é da Bruna de Oliveira. Ela diz o seguinte: há municípios que deram provimento ao artigo 13, parágrafo 1º da Lei 13.022, ou seja, que criaram um órgão colegiado para o controle social da atividade de segurança pública. Eu acredito que ela está falando das corregedorias e ouvidorias autônomas e independentes que são previstas lá na Lei 13.022. No início, eu já havia dito que, felizmente, muitas guardas já têm ouvidorias e corregedoria autônomas e independentes. Independentes, eu digo, do comando das guardas municipais. Não são GCMs que formam o corpo das corregedorias para dar total autonomia e independência. Mas as corregedorias das polícias estaduais não têm o mínimo de independência do comando da Polícia Militar, por exemplo, ou da Polícia Civil. Então, reforçar a autonomia e independência em relação às direções das polícias é fundamental. Está aqui, é uma questão que foi levantada. Cícera, Cris, Pazinato, quer falar sobre as 2 questões? Eu posso falar, seguimos a mesma ordem? Não, agora é livre. Nós temos mais 15 minutos aqui para a nossa mesa. Eu quero ouvir mais as gurias, a Cristina e a Cícera, sobretudo, mas só para dar uma pincelada aqui, eu posso estar equivocado no que eu vou dizer, tá? Porque eu sei, obviamente, que o ambiente e o que perpassa ainda o imaginário, né, tanto o imaginário social quanto teórico, como entre os gestores, é essa dicotomia, né? Quase como se a guarda tivesse um papel comunitário e, com isso, não tivesse uma dimensão do controle. Eu estou num momento, talvez, de reflexão que eu acho que a gente precisa superar as dicotomias, né? Superar as falsas dicotomias. Então, a Guarda Municipal é uma polícia, né? Como polícia, ela está ligada a um determinado ordenamento, a um conjunto de atribuições previstas pela legislação sobre a qual já falamos. E ela vai fazer uso de vários recursos, né? Majoritariamente, né, se reclama e se preconiza a prevenção, mas, eventualmente, ela vai se utilizar dos mecanismos de força para fazer que uma determinada violência cesse ou até para evitar que uma violência de menor grau evolua, por exemplo, para um homicídio, né?
Então, eu acho, né, obviamente, que com o signo da prevenção, mas no sentido de um horizonte, né, do caminhar, do fazer, da atuação profissional da Guarda. Não como algo que antagonize, né, o eventual recurso a alguma dimensão de controle, de repressão qualificada, porque isso é papel de todas as polícias, né? E aí eu acho que, nesse sentido, e muitas vezes no debate público isso fica num nível muito rasteiro, muito baixo, né? Quase como se a gente estivesse falando de prevenção e, portanto, nós somos românticos, né? Não, nós estamos defendendo a prevenção no universo de 60 mil homicídios por ano, né? De uma dinâmica de expansão das facções criminais do Brasil para o mundo, né? E vice-versa. E aí, bom, nós estamos defendendo que a guarda seja preventiva, entregue uma rosa para quem pratica uma violência. Não é nada disso, né? Todas e todos nós aqui somos profissionais, tivemos e temos experiências como gestor. Mariano, que, a meu ver, é o maior secretário que esse país já teve na área municipal, já administrou diversos municípios, né? Em todos eles implementou mudanças significativas na estrutura da guarda, na remuneração, plano de carreira, justamente porque a gente está falando de uma das áreas mais sensíveis das políticas públicas, que é o que define a vida e a morte, né? Nós estamos falando da polícia, nós estamos falando da guarda, né, nesse contexto. Então, obviamente, como todas as guardas do mundo, profissionais do século XXI, quanto menos for necessário usar a força, quanto menos letal for essa guarda, mais competente, mais assertiva ela será. Por isso, o nosso empenho em destacar a dimensão preventiva. O tema da ouvidoria e da corregedoria, acho que a Cris pode aprofundar um pouco mais, né? Mas realmente eu acho que aqui tem um gap profundo. Eu acho que a gente está muito atrasado nesse debate. E nós precisamos aproveitar o momento do fórum, me permitam, e conclamar a participação do Ministério Público. Essa lei 13.022 teve uma das maiores vacatio legis das normas brasileiras, 2 anos para entrar em vigor. Ela entrou em vigor em 2016. Eu diria que 95% das guardas, isso é uma hipótese, né, porque eu não tenho essa pesquisa, mas 95%, 90% das guardas sequer regulamentou a 13.022. Né? Ou seja, aquele gestor que não regulamenta prevarica o Ministério Público, precisa da sua atuação como fiscal da lei. Então, nós precisamos, nesse tema, por exemplo, da ouvidoria e da corregedoria, mas de modo mais amplo, da regulamentação em nível municipal da 13.022 e da 13.675, que previa um prazo lá do ano passado para ser criado o plano nacional, os planos estaduais, os planos municipais, que agora foi criado mais numa dimensão, eu diria, protocolar, né, do que propriamente uma pactuação federativa ou política, mas isso está demandando a atenção das autoridades que devem fazer cumprir a lei, né, porque nós estamos falando de lei. Né? Se o gestor está trabalhando com segurança e não cumpre a lei, né, bom, o que eu vou falar do papel da guarda, do papel do município? Né? É uma questão de compliance básica. Né? Segurança é observar a lei, as normas. Né? Então, acho que há aí um obstáculo, não só normativo, acho que nós já vencemos um pouco, embora nós precisássemos, obviamente, de uma reforma constitucional, que eu não proporia nesse momento, por razões óbvias, mas eu acho que temos aí bastante norma, bastante recurso, bastante boa prática, bastante pesquisa hoje, para noticiar de que há os meios adequados para que isso possa acontecer. Que se não estão acontecendo, academia, entidades da sociedade civil como fórum e fiscais da lei têm que se encontrar e definir as balizas, né? Porque senão parece que a lei não vale, né? E aí tu dá um recado ao contrário para toda a sociedade, né? Cumpre a lei se quer, se importa, se está ao alvitre, né, desse ou daquele entendimento, como disse a Cristina. Não é uma questão do que eu acho. Eu não acho nada sobre isso. Estou lendo a lei e a Constituição e as boas práticas, estudos comparados. Obrigado. Cristina? De licença, então, para... primeiro, eu acho que tem muitos debates que eles cessaram de serem feitos, e nós não avançamos também na discussão sobre as ouvidorias das polícias estaduais. O Mariano foi ouvidor da Polícia de São Paulo em 2 momentos. Nós temos um Fórum Nacional de Ouvidores. Existem diretrizes que foram emanadas para como essas ouvidorias deveriam ser criadas, e efetivamente a gente avançou muito pouco. Imagino que nos municípios, então, a gente teve uma defasagem muito maior. E também nas próprias corregedorias, né? A gente ouve cotidianamente, eu coordeno aqui o Comitê Estadual contra a Tortura no estado do Rio Grande do Sul, e cotidianamente participo de reuniões onde se fala da dificuldade, da precariedade
de que haja efetivamente uma análise criteriosa acerca das condutas de alguns policiais por parte das corregedorias. Imagino que nas guardas municipais muito mais, porque é um dado recente. Primeiro, eles têm que ter, se a guarda municipal quiser ter porte de arma, eles têm que cumprir os requisitos, e quem fiscaliza isso é a Polícia Federal. É tipo um checklist, né? Ah, você quer ter porte de arma, então vamos ver se você criou o órgão da corregedoria, se você tem ouvidoria. Eu me lembro que eu participei também da construção da parte do município para a concessão de porte de arma, e eu me lembro que um delegado da Polícia Federal reclamava que a gente estava dando muitas, vamos dizer assim, muitas condicionalidades, sendo muito rigoroso com a guarda, né? Que na Polícia Federal não tinha isso. Daí eu disse para ele, então não vamos nivelar por baixo, né? Porque a quantidade de horas de capacitação, a própria questão do controle. Só que nós paramos nessa, nós não temos mais a discussão sobre qual é o modelo da ouvidoria, né, da polícia, e qual o modelo da ouvidoria da guarda municipal, qual o modelo de corregedoria que a gente quer implementar. E aí, falando nisso, eu acho que para prevenção mais ainda. A gente fala em prevenção, canta ela em prosa e verso como sendo o caminho, né, mais tem curto, mas tem mais de longo prazo, mais econômico financeiramente para os municípios. Só que o que é essa prevenção? Eu fazia uma brincadeira quando eu trabalhava na Senasp, foram 12 anos, né? Assim, que agradeço, Cibsera, pela menção, como tem menções agradáveis, umas nem tanto, porque o pessoal costumava me dizer, eu posso pedir tal coisa? Eu, depende. Porque a questão não era o equipamento propriamente dito, né? Qual a sua filosofia de atuação? E eu acho que na prevenção, que é muito pouco discutida, eu acho que tem gente que acha que não, mas é muito pouco discutida, porque ela não pode ser só discutida num campo restrito aos profissionais da guarda. Nós temos que incluir também as outras políticas públicas, porque na pesquisa que eu fiz para minha dissertação de mestrado, que eu defendi agora recentemente, as falas dos secretários municipais estavam muito dizendo por que principalmente das áreas de saúde, de assistência e da saúde me espanta muito, porque, afinal de contas, o conceito da prevenção em saúde também vem, da prevenção à violência também vem do conceito da prevenção de saúde, é de por que nós estamos aqui discutindo segurança, porque segurança é coisa de polícia, muito voltado exclusivamente para a própria repressão e uma repressão reativa, né? Ou seja, eu acho que nós temos mais ainda que fomentar o debate, fomentar a discussão com a participação das guardas, com a participação das outras políticas públicas e para a participação da comunidade. Eu falei numa mesa de discussão que eu fiz, eu já nem me lembro mais aonde, quando, era de que talvez esse esforço que a gente fez ao longo dos anos, aí sim, Mariana, eu não me lembro quantas vezes eu já participei de redação da Lei do SUS. Volta e meia voltava do Congresso, vamos novamente escrever a lei do Sistema Único de Segurança Pública, né? Me esqueci que eu estava falando isso. A pessoa é assim, puxa uma memória. Mas eu me lembro que a gente dizia assim, bom, a prevenção à violência de A a Z do alfabeto, você pode escolher uma ação, desde que ela tenha um foco, que ela esteja calcado em dados e informações e que você preveja a próprio monitoramento e avaliação dessa política pública, né? E, para isso, a participação social ela é imprescindível. Lembrei, o esforço que a gente fez para a construção do SUSP, ele fez uma inversão de como foi construído o SUS e o SUAS. Essas duas políticas da saúde e da assistência, elas foram construídas a partir da base. E aí você chega numa lei. Nós fizemos ao contrário. Nós construímos as leis e estamos tentando descer para a base. Isso significa que nós temos um gap aí muito forte de discussão, de análise, de avaliação, e que me faz, muitas vezes, pensar se a gente não tem que criar uma área de conhecimento diversa, que é a da prevenção, porque muitas vezes os profissionais de segurança pública não se enxergam nelas, e muitas vezes os outros profissionais, porque essa dificuldade, que hoje eu acho que é muito menor, né, obviamente, e estar a Cícera aqui, assim como outros guardas municipais, estarem participando do fórum, apresentando trabalhos, falando do seu trabalho, botando a sua
a sua cara tapa, como eu digo, né? Porque você recebe elogios, mas você recebe críticas também, né? Isso faz parte do jogo, que a gente tem que discutir mais, porque as outras áreas também não gostam de sentar. Eu me lembro que no programa do CRAC é Possível Vencer, que foi um programa por uma demanda, mas que tinha um processo de integração da segurança pública, da saúde e da assistência. Eu me lembro que em determinados momentos o pessoal, os colegas da saúde, da assistência social, mais da saúde, tinham medo de sentar na mesa com os profissionais de segurança pública. Literalmente, eu me lembro que eu pedia, quando a gente solicitava, vamos construir essa política juntos, né? Não é cada um lá no seu ministério construir, nós vamos sentar na mesma mesa e vamos discutir. Eu quero que vocês entendam o nosso papel, que nós sempre fomos o bode na sala, né? Porque era o profissional que estava com arma de fogo ou que tinha o poder da repressão. Eu me lembro dele, e aí eu pedi a vocês, eu quero que vocês venham fardados, e quando é policial civil, que venha com alguma identificação da sua instituição, porque o temor, a dificuldade de sentar na mesa para falar da sua ação e do seu projeto, ela era dos dois lados. E aí eu me lembro sempre de uma fala, porque eu me lembro que o Leon Garcia, que era o coordenador da área de saúde mental do Ministério da Saúde, a primeira coisa que ele me disse é que ele não queria trabalhar com a segurança pública. Quando a gente começou a discussão desse projeto, eu disse, tudo bem, só que quando um guarda municipal, um policial militar vai tentar conter uma pessoa que está em situação de rua, porque a população chama a guarda, ou vai chamar a polícia, não vai chamar o consultório na rua, que tinha uma dimensão muito menor em termos de quantitativos dos municípios, não conhecia qual é a atuação desse projeto, vai chamar a polícia. Se a gente quer mudar a forma deles atuarem nessa contenção, vocês vão ter que nos ajudar, porque nós não sabemos construir conjuntamente. Querida Cris, precisa concluir. Tá, eu vou concluir. E aí, no final, eu me lembro que ele foi numa visita que os policiais e as guardas municipais fizeram num equipamento de saúde que casualmente foi aqui mesmo em Porto Alegre. Quando eles saíram, e eles estavam à paisana, mas tem uma coisa do reconhecimento do olhar que é muito importante e interessante de se analisar. Ele perguntou para os usuários, e aí, o que tu achou dessa visita? E eles disseram, acho que eles têm tanto medo da gente quanto a gente tem deles. Então, eu acho que a gente tem que fazer mais processos de discussão sobre prevenção, sobre controle e sobre o que é essa integração de políticas públicas, porque não é só botar um guarda na frente de um posto de saúde e dizer que a gente está integrando. Estamos terminando a nossa mesa. Cícera, quer falar um pouquinho sobre essas duas questões? 1 minuto. Sim. Eu não vou falar sobre a questão das corregedorias e ouvidorias, porque aí eu tenho certeza, como o Pazinato e a Cristina, eles realmente já sanaram a questão aí. É preciso realmente haver muito mais discussões sobre isso. Mas a questão da prevenção, e aí eu lembro que muitas vezes na discussão com colegas de trabalho, a gente costumava citar a teoria da janela quebrada. O que é a teoria da janela quebrada? Se você passa em determinada rua e tem uma janela quebrada numa casa, você olha e você não dá importância àquela rachadura. E aí, com o tempo vai passando e aquela rachadura vai formando outras rachaduras, vai produzindo outras rachaduras, a ponto de, em determinado momento, aquele vidro todo cair, se quebrar, todo por inteiro, né, e ficar apenas a estrutura da janela. Por ali, qualquer pessoa que queira cometer um roubo, ela vai conseguir entrar por aquela janela. Eu uso muito isso para a questão da prevenção. Se você chega junto do jovem, da criança, e você trabalha a prevenção com ela, seja no projeto de esporte, seja no projeto de palestra, seja no projeto ambiental, você está simplesmente evitando que ela entre no mundo da criminalidade, que ela tenha a janela dela quebrada, e que um dia toda ela se quebre, né, nesses caminhos tortuosos por quais perpassam, né, muitas vezes a maioria dos jovens da nossa sociedade, né? E aí eu lembro de um fato bem interessante que aconteceu recentemente. Desculpa, Cícera, precisa ir concluindo, por favor. Certo. O nosso Hope estava numa escola e a diretora da escola queria que o Hope fosse chamar umas crianças que tinham ido tomar banho na caixa d'água
da unidade de saúde vizinha, né? E aí a diretora dizendo que ia alijá-los do projeto da música que eles participavam na escola. E a turma do roubo foi e disse a ela, essa equipe do roubo disse, olha, se a senhora tirar vai ser pior. E aí depois o menino foi agradecer aos guardas municipais que evitaram que ele saísse do projeto da música pela travessura que ele tinha feito. Então, ainda há muito desconhecimento de como trabalhar a prevenção, mesmo dentro da escola, por parte de outros segmentos de profissionais. Muito bom. Olha, poderíamos ficar aqui mais 1 hora conversando, a mesa foi fantástica. Acho que esse debate do controle externo de competência do Ministério Público, controle externo das polícias, precisa ser ampliado. O Ministério Público faz muito pouco controle externo constitucional das polícias. Debate controle externo, interno, as corregedorias e ouvidorias, merece continuar sendo tema do Fórum Brasileiro. Nós temos 20 ouvidorias de polícia nos estados, mas apenas 4 são autônomas e independentes. São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão e Pará. E a questão da prevenção, todas as agências públicas de segurança devem fazer prevenção, mas a cultura do nosso sistema de segurança não valoriza a prevenção, por isso que é importante o papel das guardas municipais. Evitar o crime é papel de todas as agências do sistema de segurança pública, chegar antes do crime e não só caçar criminosos. Então, esse é o grande papel estratégico das guardas municipais, dos municípios, para oxigenar o sistema. Agradecer de novo o Fórum por ter possibilitado ter essa mesa com esse debate. Agradecer Cícera, Pazinato, Cris, foi fantástico aqui a fala de todos. E agora passar aqui para facilitação gráfica para encerrar o nosso encontro aqui. Abraço a todos e a todas. Obrigado, Mariano. Muito rapidamente, então, uma síntese, como você mesmo falou, uma conversa muito produtiva, muito gostosa, difícil captar as principais, mas temos aqui uma síntese do que foi a conversa, que vai estar disponível no site do Fórum, para o pessoal poder ler com mais tranquilidade. Legal, muito bom isso. Cícera, abraço lá, boa sorte lá e viva a guarda de Natal. Querida Cris, cada dia melhor. Pazinato, estamos juntos aí nos desafios de formação e obrigado pelo Fórum propiciar essa mesa. Vida longa às guardas civis municipais, vida longa ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Beijo a todos. Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu estou aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não está curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negrali e essa é a minha deixa para entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou para pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção para a vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra.
Ainda acha que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar um incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.